Vidas negras importam. Reza curta, Daniela Oliveira. Não gosto de realeza, sou avessa a convenções, me disfarço com bons modos, mas não se engane. Eu gosto mesmo é da provocação. Fui feita para ser santa, mas escolhi a lascividade dos desejos incontroláveis. Me esbalda nos corpos suados, no vai e vem de pernas, bocas e paixões. Não te prometo nada além do que eu queria dar. Posso ter tudo o que você quiser, mas somente o que eu quiser. Não espere nada de mim, além de prazer e gozo. Reza curta, Daniela Oliveira. Salve! Meu nome é Plínio Camilo e eu tenho o prazer de apresentar Notas de Escurecimento. Já dei uma adiantada aqui, já dei umas coisas aqui. Notas de Escurecimento Gerações. Vamos lá, tá? A gente adiantar, já vimos, já viram quem é a nossa convidada, mas vamos lembrar que ofereço essa conversa, essa importante conversa, para Nanda Esmeralda, Daniela de Oliveira, Iraci Leite, Roberta Borges e Clarice Thaler. E isso. E agora, para vocês que estavam esperando, recebendo Raine Paixão. Salve, Raine, bem-vinda, querida. Muito obrigado a sua presença, querida. Boa noite a todas as pessoas. Espero que todos e todas estejam bem. Eu sou Raime Paixão, soteropolitana, baiana, preta da favela, professora de história, pedagoga, escritora, poeta, resistente, sobrevivente desse sistema tão cruel. Trabalho com ensino médio, dando aula de história. Aqui na Bahia, estou com alguns coletivos, entre eles o Lélia Gonzalez, que é um coletivo de luta feminina dentro do processo da favela. E aí, estar trabalhando com mulheres é entender todo o processo político, social e econômico dessas nossas. E para não ficar só na apresentação formal, eu queria ler um texto, porque está aqui, está em casa. Por favor, querida, faça O isso. texto fala sobre levou a vida. Todos os dias levamos a vida. Saímos da favela, entramos na favela. Às vezes, tudo e às vezes não levamos nada. Entre buzu, caminhada, ladeiras e estradas. Não sei bem, mas essa vida é levada. Procura de novos caminhos e com velhos também. Na passagem da vida, leva tudo. Leva nada também. Nessa vida, o amor é ilusão. Ou será uma coragem? É a dor, e essa dor é forte, mas até quando ser forte é bom? A vida passa, leva e arrasta. A vida é breve, é elevada. A vida é, e eu sei. E é essa vida que nos traz até aqui, a esse projeto perfeito, ao qual eu já sei que sou parceira, e falar de nós, falar dos nossos, compartilhar conhecimento sobre os nossos, é a base para essa educação antirracista, ao qual nós fazemos parte. E isso, legal, querida, principalmente com essa ideia de, com todos essas, que são talentos nossos dele, mas são necessidades, né? A gente ser professor, ser poeta, ser cantor, ser isso, para poder falar, poder exercitar toda a nossa arte. O que é ser professora de história? O que é ser professora de história nesse momento e com esse olhar, querida? Por favor. Eu inicio dizendo que ser professor de história é fazer história. Todos os dias uma experiência nova, no meio dos acontecimentos atuais, entrelaçando com os acontecimentos antigos, entendendo o Brasil a partir de 1888. E aí, né, o dia 14 de maio,
o que aconteceu com os nossos. Surgindo daí para fazer essa história, a gente também compreende a ausência dos nossos nesse livro didático que está na sala de aula, ao qual a escola faz com que o professor pense que ele escolheu o livro, mas na real já está tudo resolvido. O livro usado será esse. Professor, dê uma olhadinha nos outros, mas será esse. E é esse livro que não conta a nossa história. Então, ser professora de história é fazer história. Me desculpa. Fazer história é muito necessário, né, querida? Como que é esse? E como que é na escola? Porque você acabou de mostrar, de denunciar, não é constatar. Né? Constatar que esse professor ele não fala, né? Ele traz a coisa, né? Ele repercute. E como vamos na contramão? Então, essa contramão, Pinho, ela está relacionada a um programa que é entregue a você, o qual você precisa seguir aquele programa de acordo com o que a instituição ou o sistema já lhe entregou. Ó, o projeto é esse aqui, anual. Eu sempre digo que ao entrar na minha sala de aula, a sala é minha, e aí aqui eu tenho um dizer com meus alunos que é assim, ó, o baba é meu. Oi, querida, você desligou a câmera. Ah, sim, Foi sem querer. imagina. O professor fala gesticulando. Eu sei, eu sei como que é. Então, assim, aqui na escola eu falo um negócio com os meninos que é assim: o baba é meu. E aí, né, não sei se vocês conhecem, o baba da gente é a pelada, é o futebol. Então, o baba é meu, a bola é minha, e eu vou dizer quem vai jogar e quem vai ficar no campo. Quem vai ficar no banco sentado esperando a sua vez de jogar. E nesse baba, que é a aula e a brincadeira do conhecimento, eu, Jaime Paixão, não sei nada. É uma troca de olhares, e aí eu vou na contramão de verdade. É uma troca de conteúdos, trazendo para o êxito o que o aluno tem, que o que o aluno tem é muito mais importante do que o que está no livro, a visão dele sobre esses heróis, quem são os nossos heróis, e por que esses heróis estão no auge e por que não outros heróis não estão? O que aconteceu com essa história? Quem contou essa história? E aí a gente vai jogando para esses alunos esses questionamentos. Por trabalhar com ensino médio, você consegue facilitar a tecnologia, o uso do TikTok, o uso dos vídeos do Instagram, e aí eu vou trazendo tudo. E é essa contramão, para além do livro. O livro está lá, eu preciso usar, eu sei que eu preciso usar. Mas aí você acaba tendo outros mecanismos de uso para trabalhar esse movimento, enfatizando a questão antirracista. Então, se o conhecimento é poder, então vamos usar ele para destruir esse sistema. Sonhando que lá na frente, né, os mais novos pegam a sociedade um pouquinho mais facilitada. É, a gente está aí batendo terreno, né, para tentar levantar menos. Vai levantar poeira, eles vão ter poeira, mas a gente vai tentar bem menos, porque a gente teve bem menos que outros bateram para a gente. E veio essa questão, Jaime, por gentileza, quem são hoje nossas heroínas e os nossos heróis pretos? Olha aí, eu vou começar aqui, ó, Olhe, trazendo o filho da casa, né? E aí é um material que é utilizado hoje em algumas escolas para o ensino médio, que é Impacto Negro, né? Quem foi essas pessoas que contribuíram? É a primeira edição, a segunda edição provavelmente vai sair em dezembro de 2023, agora, esse ano. E aí, dentro desses livros, dentro desse material, a gente tem como apoiador João Jorge, que é o presidente do Olodum, né, que é uma pessoa que abraçou a ideia. E eu vou escolher aqui um desses heróis, que eu acho que é legal ver o livro.
né? Querida, nós Que estamos aqui para ouvir. E como já quem nos acompanha já ouviu essa história do Impacto Negro um tempo atrás, mas sim, nós já estamos com um pessoalzinho novo por aqui. Então, conta a verdade. história do Impacto Negro que foi e que depois vai estar na descrição para quem quiser buscar para comprar. Então, entre esses heróis que você me pergunta, eu vou ressaltar a revolta dos Búzios, que é uma revolta literalmente da minha terra, feita por meu povo, dentro de um movimento abolicionista. Então, heróis esses, né, que é Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e João de Deus, homens que foram mortos brigando por uma liberdade. E aí eu vou só dar uma lidinha aqui num trecho que era o que foi os folhetos entregues na véspera desse movimento, que diz assim: animai-vos, povos baianês, que é chegado o tempo, tempo de felicidade, tempo de liberdade, tempo em que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. E essa igualdade ainda nos custa até o dia de hoje. A gente está falando de 1700, no movimento extremamente colonial, no movimento extremamente escravista, no qual a população se uniu para lutar contra a escravidão. Sendo que nesse meio você tinha pessoas livres, pessoas escravizadas, pessoas fugitivas e brancos. Mas quando os brancos perceberam que uma das maiores reivindicações era a liberdade do nosso povo, eles se retiram da revolução e deixam apenas os nossos. Mas por que o livro didático não dá ênfase à revolta dos búzios? Menor ideia. Menor E ideia. aí a gente percebe, se o conhecimento é poder, né? A filosofia ela brinca com essa ideia, né? Quando você conhece, você questiona. Quando você conhece, você valoriza. Quando você conhece, você entende a sua história. Então, é interessante para quem que esse aluno que começa lá na educação infantil até o ensino médio saiba, entenda e conheça, que já chegue na academia entendendo que, mesmo estando na academia, ele precisa ultrapassar os muros e voltar para essa vida, né? Voltar para as favelas, para os becos, para as vielas, para compartilhar esse conhecimento. Então, se eu não conheço, eu vou embranquecer todos os escritores é, é, que vai contar a nossa história preta e vou, nesse mesmo viés, deixar com um ar de marginalização dos nossos. Então, eu vou colocar Tiradentes como herói e vou colocar a Revolta dos Búzios como marginais. E aí eu vou seguindo. E como é que esse menino que tem hoje 14, 13 anos vai me falar que tem orgulho de ser negro, se na história dele tudo é marginalizado? Lógico, com certeza. E É aí um, essa é um história dos projeto. nossos. É um projeto. Exato. Então, a desconstrução desse projeto é você ir na contramão dos livros, do programa, do sistema, do que a escola já te entrega. Você tem uma sala, um professor hoje ele consegue dar manhã e tarde 10 aulas por dia, sem contar na noite. Então, 10 aulas por dia são 10 turmas, com 35 alunos. Então, a gente tem essa oportunidade. Eu não estou falando do cansaço, não, estou falando da oportunidade de compartilhar uma real história. Então, qual é a história? O racismo ambiental, ele é causado por conta de quê? E essa favela? Por que essa favela não é comunidade? Ou por que eu chamo de comunidade se todo mundo é comum e é igual? Não, nós não somos iguais. Nós não somos comuns. Temos vidas diferentes, temos vidas separadas, porém, sendo aquilombados, caminhamos juntos. E nessa caminhada junto, só quem é favela entende. Então, nós somos os nossos heróis. Com certeza. Boa, boa. Adorei a resposta, querida. Continue. Mas o que ficou curioso e que eu quero
multiplicar com quem está nos assistindo, que está assinando o canal, que já está fazendo os comentários, é contar um pouco dessa história também. Já não somos iguais, temos trajetórias diferentes. Conte um pouquinho dessa história da Raime. Você já contou, a Raime chegou. A Raime, ela já chegou aqui, mas onde ela foi, ela veio, como que é essa história dela? Vamos lá, né? Eu sou filha Religiosidade. de um pedreiro, assim, né? Meu pai é pedreiro, trabalha na construção civil, hoje aposentado. Meu pai construiu Brasília, eu tenho tanto orgulho disso, e ele conta essas resenhas de Brasília, nessa construção onde o Nordeste estava lá, trabalhando de forma pesada, né, com as mãos de obras. Minha mãe é dona de casa, teóloga, pedagoga, mas dona de casa. Mesmo se formou, mas decidiu dedicar essa formação aos dois filhos. Sou neta de marisqueira e de pescador. Então, nessa conjuntura familiar, eu lembro-me que quando eu decidi. Primeiro que eu já nasci negra, não me descobri em momento nenhum. Eu fui criada numa família onde, sabe, você tem que ser melhor, tem que ler, tem que estudar. Na minha formatura de história, que é a primeira, eu levei a colher de pedreiro, porque eu precisava dedicar aquele diploma para a pessoa que mais se dedicou de sol a sol e que não tirava férias e que dizia assim, ó, precisamos do seu diploma para manter. E assim ele fez comigo e com meu irmão. Então, na real, a minha história de militância começa na minha casa, onde minha avó era marisqueira, sambadeira, e crescer nos verões, aqui no Recôncavo, na ilha, do lado de Salinas, aqui próximo, onde minha avó cantava e as outras meninas respondiam esse cotidiano das marisqueiras, que a maré baixa e que a maré sobe, que está na hora de pegar o marisco, para vender o marisco. E esse processo de ganhadeira tem a ver com esse sistema de resistência. Então, eu nasci e cresci no bairro de Itapuã, que também tem o grupo das ganhadeiras, que é uma outra referência historiográfica, né? As ganhadeiras é um grupo de senhoras de lavadeiras do Abaeté. E aí, assim, cresci ouvindo as músicas, cresci ouvindo o sistema de resistência dessas mulheres que contribuíam e muitas vezes era a única forma de ganho das suas casas. Então, elas lavavam as roupas e elas entregavam na casa grande do bairro e ainda vendia e mercava os peixes que os companheiros pegavam no mar. Então, a minha referência é o mar. Eu até me pergunto, por que eu não sou, né, pescadora, eu não sei pescar nada, mas eu tenho uma referência forte com o mar, com essa história. E aí, na minha casa, meus pais, minha mãe principalmente, sempre foi muito participativa, na escrita, na leitura. Quando eu passei no curso de História, eu tinha 17 anos, ia fazer 18, e aí eu não Ontem, entendia nada na foi ontem. faculdade. Não foi tão ontem, mas tudo bem. É pior, semana passada, tá bom, querida. Pronto. E aí eu não entendia nada do que os professores falavam. Eu não entendia, lia uns textos de historiografia muito complexo. E aí minha mãe pegava o texto, lia, marcava, fazia um resumo, pedia para que eu fizesse o meu resumo, para a gente poder dialogar as ideias. Então, assim, eu tenho essa participação muito forte, né? Há uns 4 anos atrás, eu decidi fazer pedagogia porque eu precisava fazer umas escritas infantis. Aí eu voltei para a faculdade novamente e aí minha mãe foi comigo. Ela falou: eu vou fazer pedagogia com você porque você chega à noite cansada e você vai acabar desistindo do curso. E foram 4 anos ela lá, todos os dias, coladinha, discutindo texto, falando de educação. O TCC dela foi a necessidade de África na educação infantil e o meu foi o livro didático infantil e a presença dos meus. E aí a gente percebe que esse apoio, essa base, né, essa pessoa que faz a contribuição abaixo de quem já está aqui pronta, alguém está por trás, que é esse ancestral que segura, porque alguém segurou para ela, porque né, a bisavó dela fez para minha avó. Esse movimento ancestral é o que me faz ser tão resistente. Essa sou eu. Beleza, beleza. Não, não, você levanta um montão de pontos que eu quero perguntar, fazer curiosidade. Mas aí eu peço para
Um poema seu, por favor, um escrito, um texto, uma coisa toda. Depois quero que você conte mais desse seu TCC, do livro didáticos. Assim. Isso é legal. Por favor. É. Na real, eu não vou ler um poema meu, eu vou ler uma frase de Ângela, que eu já tinha separado ela para esse momento, que a gente vai falar de literatura negra. E aí, né, Ângela, é bem assim íntima, Ângela, por ser íntima, ela diz, né, não aceito mais as coisas que não posso mudar. E estou mudando as coisas que não posso aceitar. E essa fala de Ângela me leva à sua pergunta: qual é o movimento da contramão? Então, para nós, a contramão é saber que hoje você está aqui fazendo este movimento, você está vivo dentro da nossa estrutura social de destruição dos nossos. É saber que o meu aluno que retorna após o ensino médio dizendo assim, ó, Jaime, estou fazendo farmácia, passei no vestibular, consegui uma bolsa, é esse retorno. E mais tarde, não satisfeito, ele escreve o TCC dele e te cita no TCC como parâmetro de visão social. Então, esse é o movimento da contramão, é quando você não aceita, mas você contribui por não aceitar. Então, qual é a minha contribuição? É fazer o nota de esclarecimento. Qual é a minha contribuição? É abrir uma roda de conversa dentro da favela, onde as mães dialogam sobre a morte dos seus filhos. Mas como assim, Jaime, se você não tem filhos, mas tem uns sobrinhos, filhos de amigas, filhos de amigos? Então eu preciso entender qual é o parâmetro dessa morte, por que ainda acontece tanto e como a gente vai diminuir esse processo para além das dores das minhas irmãs pretas faveladas. E aí, quando a gente fala favelada, a gente está falando de potência, né? Um número grande de casas dentro da favela, a maioria são as mulheres que são a única que banca, que dialoga, que aconselha, que chora, que faz a mágica do dinheiro funcionar. Então, olhe quanto aprendizagem você tem de mulheres que às vezes nem sabem escrever seu próprio nome. Então, os filhos delas são os meus alunos, mas eu não posso ficar na sala de aula com eles e esquecer delas. Então, essa é a contramão. A contramão é manter o nome favela, é dialogar com elas, é entender a história delas, para entender se meu aluno dentro da escola, quem é esse João, quem é Gabriel, né? Você sempre tem um aluno que é mais danado que o outro, você tem um outro aluno que é muito, você tem um artista, você tem um que faz poema, você tem aquele que não quer fazer nada, mas eu digo assim, mesmo sem fazer nada, você é político, porque nós somos seres políticos. E aí, conhecer essa história com o movimento coletivo Lélia Gonzalez, ter a oportunidade de criar rodas de conversa, onde no primeiro momento elas não querem falar, elas ficam tímidas e com vergonha. Aí no segundo elas já estão trocando figurinhas e compartilhando as suas histórias de seus filhos, de suas dores, de suas lamúrias. E isso tudo é ancestral. Então a fala de Ângela nos leva para entender isso. Se eu não aceito, eu preciso mudar. Justo. E eu acho que a gente podia até mudar um termo que a gente falou aqui. Eu acho que não é contramão, a gente está indo na nossa mão. Contramão estão indo Perfeito. eles. Eles tentam ir na contramão, nós estamos indo na nossa mão. Eles não estão indo na Verdade, contramão, nós estamos indo na nossa mão, assim. Legal, querido, verdade. legal. Continue, por favor. Por favor, continue falando. Verdade. Então, indo na nossa mão, né? A nossa mão, ela é potência. Dentro da nossa mão, a gente tem uma construção favorável para. A escola é a nossa primeira instituição que a criança tem a oportunidade de entrar. Então, você tem as regras, os deveres, o que pode, o que não pode. Mas aí a gente vai observar uma questão. Quem domina essa educação ainda são as mulheres pretas. Você inicia isso na portaria. Lá na escola, os meninos chamam a menina da portaria de tia, né? A tia da portaria, a tia do corredor, a tia que fica no banheiro, a tia da cantina.
Aí você tem uma quantidade enorme de professores, que muitos chamam de tia. Aí você tem a direção do colégio. Então, é esse mundo feminino que a gente consegue apoiar para fazer essa construção educacional extremamente antirracista. Porque se a gente não conseguir é, recontar essa história, toda a luta ancestral vai ficar paralisada. Então, se a gente não segue, se você não cria um projeto desse perfeito, onde eu me vejo nos seus projetos, nas suas falas, na fala dos seus convidados, não foi suficiente a luta de trás. Para que amanhã os nossos mais novos digam assim, ó, não, mas tinha um projeto no YouTube que falava dos meus, que meu pai assistia, que meu pai comentava o que ele aprendia. E se não for assim, não vale. Não vale. A ideia ancestral é essa. Eu estou segurando aqui a corda apertada, cansada, e com várias outras demandas que a gente tem no nosso dia a dia, mas é para os nossos mais novos, porque muita coisa a gente não vai colher. É, A gente não vai colher muita coisa, ou quase nada, para ser mais exatamente. exato. Mas sabendo que os mais novos vão conseguir entender que lá atrás, em todo o sistema, né? E aí a gente canta aquela música, né? Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Então, é aprendendo e ensinando, ensinando e aprendendo. E é esse o processo dessa mão que nos segue. É um pelo outro e com o outro, e segura o outro, e abre a porta para o outro, e bota o pé e segura a porta, e continua se movimentando para o outro não perceber que você parou para segurar a porta. Esse é o movimento. Eu sempre digo, se for para as academias fazer qualquer curso, trazer título, e não souber dialogar num local de onde você veio, não adiantou essa academia. A academia ela é válida quando você retorna, né? É não voltar para o seu espaço, nem de cabeça, nem de mãos vazias. Então, para onde é que está valendo esse curso que você está fazendo de comunicação ou qualquer outro curso? Para que é esse curso? Para transformar o quê? Então, é para transformar o nosso espaço. E o Sim. nosso espaço é histórico. É histórico. Hoje você entra nas universidades e você vê uma demanda de uma galera preta, quando eu vou fazer qualquer atividade na universidade, que eu vejo os meus meninos se movimentando e fazendo texto e fazendo poesia, sabe? Eu fico muito feliz. Eu fico muito. Quando eu entro, eu hoje não moro mais em Itapuã, mas quando eu vou para o bairro de Itapuã, que eu encontro os filhos das minhas amigas de infância. Ó, oh, Jaime, estou fazendo faculdade de comunicação, estou fazendo jornalismo. É gratificante, porque houve um contexto histórico. E esse contexto histórico começa no navio negreiro. Esse contexto histórico começa lá. E aí ele vem seguindo num movimento de dor, mas de luta. Então eu não posso só exaltar a dor, eu preciso exaltar a luta. Dos que sobreviveram, dos que morreram para outros sobreviver, dos que tocaram para que o outro pudesse fugir, e que mudou o toque para avisar que o senhor do mar estava chegando, que era hora de se esconder antes de fugir. A gente é formado nesse processo. E hoje, dentro da favela, não é tão diferente. Quantas mães dizem assim, ó, e a mãe que vai trabalhar, ela tem a contribuição da mãe que não trabalha, que ela diz assim, ó, Dona Maria, olhe meus filhos que eu estou indo trabalhar. E Dona Maria prontamente vai na casa da vizinha 300 vezes. Se comeu, se almoçou, se está na rua, bota para dentro, e a outra mãe está lá trabalhando, ciente de que está tudo certo. Isso é educação, isso é processo educacional, é o coletivo dentro da favela, e por isso que nós não somos comunidade. É essa junção de conhecimento que nós, os nossos, precisam levar para além do ensino médio, para as academias, mas retornar para esse compartilhamento de educação. Né? E pensando, Jaime, é um pouco mais assim, retornar é interessante hoje, mas é talvez não desprender.
trazer esse momento da universidade, esse conhecimento, essas outras vivências, esse ares, assim, e não se desprender daqui. Não se desprender daqui para você poder fazer essa junção e falar. Porque é um fato que você falou, só começamos a ter negros sendo estudados a partir do momento que tivemos negros estudando. Então a gente vai lembrar na década de 80, quando o CUT começa a falar de Cruz e Souza e Lima Barreto e Luiz Gama. Então, a partir do momento que nós estamos fazendo, a gente está falando dos livros didáticos que não nos representa, nunca nos representou. Eu sou um pouco mais velho que você, então eu estudei no caminho suave. É, é no caminho suave. E não é mais suave o caminho, né? Eu não me via nisso. Eu não me via. Porém, eu gosto de falar, e isso também é importante falar desses ancestrais, é assim, eu tive uma certa tranquilidade, ou pelo menos um certo conforto, porque meus pais eram professores. E aí, meus pais, eu tinha essa referência, sabe assim? Meu pai era professor, meu pai era diretor de escola, minha mãe, então, mas para eles, e hoje eu recebo conversa, como foi importante ter um diretor da escola que era negro. Né? Isso era interessante para eles, porque muitos não tinham. Meu pai foi o primeiro numa cidade aqui próxima de São Paulo. Minha mãe ser professora. Então, isso é muito legal mesmo, querida. E fale dessa sua literatura negra, então. Porque aí Então, você está falando onde você está chegando. né? O meu primeiro filho literário, dessa literatura preta necessária, ele nasce por questionar quem conta a história. É quando eu recebo o convite, a gente já até falou sobre isso em um outro movimento de sexta-feira, né, Uhum. que é o impacto negro por conta é, da história que a história não conta. Então, trazer essas personalidades, ela é importante, você falar de pessoas que o livro não conta ou pessoas que o livro embranqueceram. Porque também tem essa questão, né? Você vai ter nomes ao quais você fala, oxe, essa pessoa é negra? E aí, fazendo um recorte dessa questão da pessoa negra, eu estava dando aula no sexto ano, o sexto ano os meninos têm de 10 a 11 anos. África. E aí eu falei, antes de falar de África, a gente começou falando do Egito. Aí eu falei tudo de bom do Egito, e do ouro, e das lideranças políticas. E que continente fica o Egito? Eles falaram todos os continentes, menos África. Não, não, oxi, o Egito não está na África, não. E ainda queriam bater testa. E aí eu falei, vamos abrir os celulares de vocês aí, quem tem, e vamos procurar. Então aí você entende essa não amostra real desse livro didático para o sexto ano, né, os meninos já estão vindo do Fundamental 1, sem noção de espaço para entender o Egito, para entender os reinos antes desse navio negreiro, porque parece que a África começou a partir do processo escravocrata. Não existia uma África antes. E esses reinos que existiam antes da África, não é, aí essa é uma outra inquietação que tem me mexido muito, e por isso eu tive que fazer pedagogia, porque eu falei, eu vou ter que começar de baixo. Só que como eu já tenho 15 anos na sala de aula trabalhando com ensino médio, onde eu faço baba, onde eu resenho, que é uma outra fala, e para a educação infantil, eu tinha que ter uma outra estrutura de fala, eu tinha que entender o processo, aí eu tive que voltar para a academia, sentar na cadeira, compreender essa postura. E se hoje eu pudesse voltar atrás, eu faria primeiro pedagogia e depois história. Porque o contexto educacional é mais pesado do que se pensa, né? A escola, ela exclui. E é louco você dizer isso. A escola, ela exclui totalmente. Você consegue perceber isso de uma forma. E não é só a escola particular, não, a escola pública também exclui. Exclui por vários processos. Então, assim, que educação é essa que eu estou oferecendo? Então, vamos desconstruir, começando por onde? Pelo livro didático. Ah, mas o livro já vem pronto. Então, vamos ter outros livros.
Então, vamos ter outros livros que fica mais fácil. Então, a gente vai ter, dentro desse livro Impacto Negro, Os Guerreiros Abolicionistas, que é Zumbi, Dandara e Teresa de Benguela. Aí a gente tem Os Heróis da Independência, que é Maria Filipa de Oliveira. E aí entra a Maria Quitéria por uma questão Nordeste, Bahia. E os grandes abolicionistas que estão com base na Revolta dos Búzios, né, que são, eu chamo de Quarteto Fantástico Baiano, que no caso é muito importante. Aí a gente tem Luiz Amaim, Luiz Gama, André Rebouça e José do Patrocínio. Então, nomes que os meninos nunca ouviram falar, não sabem nem quem são. Então, esse trabalho de desconstrução eu preciso fazer e ainda tenho que dar o meu conteúdo do livro, viu? Porque a coordenação cobra. Ó, oh, Lógico. seu livro está atrasado. A senhora não está passando atividade para casa, não? O livro da senhora está atrasado. Pense na loucura. Mas não dá para parar. Não tem como retroceder. A gente precisa seguir. E aí, entre esse destaque, eu queria. Aí você também tem os grandes artistas, né? Que é Maria Firmina dos Reis, Machado de Assis, João da Cruz, Benjamin de Oliveira. Então, são nomes que, assim, quando você trabalha, eu trabalho muito o 14 de maio na escola. Tem um projeto meu, que é o 14 de maio que aconteceu. E aí eles trazem essa visão deles para a gente poder amarrar em uma grande coxa de retalhos, né, com informações diferenciadas da atualidade e do passado. Entre essas versões todas, a gente tem a ama de leite. E a ama de leite ela está tão recente ainda nas grandes casas de quem pode. As pessoas ainda vão para o interior buscar, né? Meninas mais pobres para estar na sua casa, onde você não paga salário, onde você diz que é quase da família. Né? Passamos agora por um processo recente dos baianos no sul, trabalhando em um sistema escravocrata. E aí estamos no século XXI, e quando alguém diz assim, ó, poxa, mas vocês falam muito de racismo, todo dia vocês falam de racismo. E eu tenho uma técnica que eu uso, Brinho, que é assim, eu peço para alguém segurar essa pessoa no braço, segurar com força. E aí eu pergunto assim, tá doendo em você? Então só você vai gritar. Não está apertando em mim. Eu não vou gritar. Não está doendo em mim. E aí você vai entender por que, que nós falamos tanto nesse processo racista e nos movimentos antirracistas. Porque a dor é nossa, do nosso povo. Então, automaticamente, não dá para fazer outra coisa a não ser falar. Ah, vocês já acordamos no movimento ativista para favorecer os nossos. Quando Além do mais, dorme. Acorda quando dorme. Hora que não dorme. verdade, verdade. Quem não dorme, É, perfeito. E aí, então é uma luta constante. É uma luta constante de informação. E ainda a gente também precisa falar de Abdias do Nascimento, que é meu queridinho, assim, do coração. Tive o prazer de conhecer a esposa dele, né? A viúva, agora no Rio de Janeiro, que eu fui para uma atividade, conhecer ela e compartilhar aquele espaço que ele tem na Lapa, onde a gente fala do teatro, onde a gente fala do belo, onde a gente fala do envolvimento. Então, você imagina a gente começar isso tudo a partir da educação infantil. Eu terei um adolescente preparado para enfrentar com conhecimento. Mas se eu tenho um sistema que joga ao contrário, a gente fica aqui secando gelo, secando gelo, seca gelo, faz um trabalho, faz um projeto, seca gelo. Então vamos para a base. E a base é a educação infantil. É necessário descer um pouquinho e aí fazer contação de história, fazer contação de história dentro das favelas, espalhar essas informações, trazer os menores para formar maiores mais fortes. com certeza, né? Mostrar que a gente é um pouco mais do que o Wakanda e de mulher rei, né? Também tem outra história, assim. Lembrei muito quando você falou do Egito de um poema do Ney Lopes, né? Que o Abdias Nascimento, quando ele fala que
que eles inventaram de tirar o Egito da África, porque não tinha tal inventiva, né? Não como negros, assim. É um fato, assim. E Real. vou pedir licença para você, para a gente fazer aquela sessão do griot, que é também dentro desse assunto, né? Dentro dessa história toda, assim. Então, vou pedir licença para você, para a gente poder conversar, falar sobre isso, falar sobre essas histórias, assim, e aproveitando, pedindo para todas e todos, assim, que está nos, se possível, né, por favor, assine o canal, já deixe seus comentários, aproveite, já começamos a falar, para que essa conversa, essa importante conversa, ela fique registrada. E aí vamos falar desse momento nosso do griot. E, em cima disso, né, lembrar que do que a Jaime está falando, fazer uma homenagem a Geni Guimarães. Ela é professora, poeta, ficcionista, faz e fez um trabalho muito importante. Né? Nasceu aqui na região de São Paulo, região de São Manuel, em setembro de 1947, e ela escreve, né? Iniciou sua carreira publicando nos jornais. Em 1979, lançou seu primeiro livro de poemas, Terceiro Filho. No início dos anos 80, se aproximou do Quilombo Hoje. Quilombo Hoje é quem escreve, quem edita, quem publica os Cadernos Negros, né, desde 79. E começou um debate em torno dessa literatura negra, dedicou a questões sociais, né? Trabalhou, tentou ser vereadora, mas não conseguiu ser eleita. Já voltando um pouco antes, nos Cadernos Negros, ela publicou dois contos, já começou a publicar em 81 no Cadernos Negros 4, né? E assim também seu segundo livro, né? Falando essa questão do protesto, dessa questão do protesto, dessa questão da força negra, da importância da força negra, né? O que é importante falar, né, que dos trabalhos da Geni Guimarães é essa positividade, esse olhar de mudança que ela provoca, que ela tem, que ela nos traz, né? Que ela faz, né? Essa intersubjetividade, o envolvimento afetivo nesse seu texto, todas as questões. Então, Geni Guimarães é alguém para que a gente possa prestar atenção, quem sabe em breve a gente esteja lá aqui, né, aproveitar, mas é um griot que nos serve de exemplos, muito importante mesmo. E principalmente aquela linha das professoras, né, que é legal para a gente falar. E que a gente vai agora continuar falando com Jaime. Jaime vai nos contar agora, falar de sua escrita, Jaime. Como que é? Você falou, começou a falar do impacto negro. E depois? Pronto. Oi, pronto? Feliz em saber, né, que a professora inicia a sua escrita para que hoje a gente continuasse. Então, necessário que essa década de 80 marcada por uma escrita dela, muito feliz com a homenagem que você fez. Nossa, E ainda precisa ser feito. referência, né? Precisa, Referência. precisa ser É, feito. referência. Precisa. E ainda falando desse escritão, primeiro foi o Impacto Negro, aí logo depois vem algumas coletâneas, que a gente entende que a coletânea ela é importante, porque você acaba aparecendo para outros convites no total. Mas aí eu recebi o convite para participar dessa coletânea, que é o melhor enfeite de Natal, onde a gente teria que fazer um texto voltado para o Natal. E aí eu fiz um texto que era o Natal do Quilombo, contando essa história do presente, né? Quem ganha presente? Todo mundo merece ganhar presente, mas nem todo mundo ganha presente. Então aí o texto foi aprovado e eu consegui sair nessa coletânea. Caminhando um pouquinho mais à frente, veio meu primeiro Vozes Feminina, que também é uma coletânea que sai em março. A segunda vai sair agora.
daqui até abril, que era um poema, no qual eu faço um poema falando da mulher preta e essa força da mulher preta e essa vontade de ser, de estar, de querer, sabe? Porque às vezes se fala muito assim, poxa, você é uma mulher forte, mas ser mulher forte é cansativo. E essa ideia da mulher forte tem muito a ver com a ama de leite. Hum, boa. Você acaba retornando a um processo doloroso da nossa história. Eu tenho que ser a forte, criar os meninos, acordar 3 horas da manhã, colocar, deixar a comida pronta, levar para a escola, ver atividade. Caramba, que horas é que eu vou respirar? E eu sempre vou me perguntando, né? Quando alguém diz assim, preta, eu acho você massa, você é uma mulher guerreira, forte. Eu não sou guerreira, não, gente. Eu não sou guerreira. Não sou. Eu sou uma mulher preta em movimento. Para além de estar no movimento negro, eu sou uma mulher preta em movimento. E estar em movimento requer vários cuidados. Então, eu consigo ter esses cuidados porque eu tenho uma família participativa, mas muitas das minhas não têm esse acesso ao cuidado, né? Não tem esse acesso. Então, aí eu venho com essa história dos vozes femininas. Esse ano, Vozes Femininas, eu fiz um texto sobre mulheres ancestrais, aonde eu digo a questão, né, de ser porque alguém foi antes de mim. E se esse alguém não tivesse sido antes de mim, eu não estaria aqui. E esse alguém, eu começo com minha avó, com minha bisavó. Eu lembro que minha avó, ela dizia muito assim, é, qualquer questão relacionada ao racismo, ela dizia assim, não precisa ficar reclamando, não, porque é assim mesmo, é melhor não procurar confusão. E ela falava baixinho, sabe, com medo de todo o processo, né? Não precisa ficar questionando, deixa para lá. Aí eu já era toda do dedinho, não, minha avó, eu acho um absurdo. Minha avó, não, minha filha, esse povo é assim mesmo, a gente nem liga. Aí, tipo assim, a gente fecha o nosso espaço e criamos o nosso castelo. Aí eu falei, mas eu não quero criar castelo na sua sala, não. Eu quero criar castelo lá fora. E esse lá fora não tinha espaço para mim. Mas hoje eu entendo que quando minha avó dizia não, é melhor não brigar, é porque ela queria proteger os netos de uma dor, de uma ferida, né, de uma questão que mais tarde poderia ser maior. E aí hoje a gente tem a oportunidade de poder falar, a gente consegue usar a lei, a gente consegue ter advogados que consiga aí para fazer esse questionamento jurídico que na época da minha avó não tinha. Então, dentro desse processo, eu tinha que escrever. O meu avô, ele ia cortar o cabelo com um sapato brilhando, uma calça social e uma camisa de botão, para que a polícia não parasse ele. E quando ele reclamava com os netos que já queria usar a sandália havaiana, um short sem camisa, cheio de tatuagem, que ele dizia: isso é marginalização, esses meninos modernos. Porque a história dele foi que o pai dele disse a ele: homem anda com a camisa de botão, a calça bem passada e o sapato brilhando. Para ir cortar o cabelo ali na barbearia e voltar. Se você estiver dignamente vestido, a polícia não vai me parar. Era isso que ele dizia nos almoços de domingo. Então, automaticamente, trazer essas memórias, né, para os nossos menores, os nossos mais novos, é muito importante. Então, na caminhada desse Vozes, né, o Vozes Femininas número 2, é falando sobre nós mulheres, que é um poema. E aí, logo depois, também veio Histórias para Ninar, e nesse História para Ninar, eu sou a única negra. Ah, mas nesse também de Natal também, eu sou a única negra. E aí você vai entender que as pessoas não querem uma literatura preta. E dentro desse processo de não querer uma literatura preta, eu volto para a academia, na sua fala de voltar e construir aqui esse outro movimento. Os TCCs, que é de história dos nossos, as professoras não querem falar, não. Viu? Elas colocam dificuldade quando você diz assim, ó, vamos falar do livro didático infantil e a presença do negro. Não, Prohaime, mas a criança lá não é racista. Não precisa falar de racismo na educação infantil. Como não precisa, querida?
As professoras de academias, em sua maioria, brancas elitizadas, não querem ter o trabalho de estudar para fazer a construção do meu texto. Elas querem temas prontos. Vamos falar de tecnologia, do uso da tecnologia, da prática educacional. Eu não quero falar sobre isso. Eu não vou adentrar na minha favela para falar de prática educacional. Que os meus não vão querer saber sobre isso. Eu vou falar assim, ó. Abra o livro aí na página tal. Tá vendo aí essa menina aí? Essa menina aí do livro, ela se parece com você. Ela tem um cabelo igual o seu. Ela tem um olho rasgadinho, ó, igualzinho ao seu olho. Ah, mas você não tem algo para se defender. Então use o livro como arma para essa defesa. Eu quero isso. Eu quero que o livro seja encontrado na realidade da criança. Só que isso requer um trabalho muito pesado e muito doloroso. Então, a minha Jaime, escrita vem. Jaime, só lembrando, e desculpa estar fazendo esse enlace, interrompendo você, mas lembrando essas proteções que os mais velhos tiveram conosco, nós também temos essa proteção com os mais novos. Mas só que a nossa proteção é pela informação, nossa proteção é pelo conhecimento, né? Não é não vá fazer, vá sim, mas vá sabendo que, né? Não é não faça, não discuta, mas saiba o que você está discutindo. Né? É proteção também, mas é uma outra proteção com esse cuidado. Isso é muito interessante de ouvir você falar assim. Isso, e Plínio, a questão do cuidado, né? Assim, dos mais velhos, meu avô, mas minha avó são falecidos, hoje eles teriam mais de 100 anos, então assim, meu avô nasceu pouquinho tempo depois do fim da escravidão. Minha avó também. Minha avó era uma negra retinta, sambadeira, que até um pouco antes de ficar doente ainda sambava pelos interiores do recôncavo baiano. Mas essa ideia do cuidado também é um processo educacional, também é um processo de resistência. Todas as minhas tias são marisqueiras, porque aprenderam o ofício com minha avó. E hoje, lá na ilha, tem um festival onde todas vão para o mar, tem que catar, depois tem que cozinhar e trazer uma receita diferente com aquele marisco. Mas alguém iniciou esse festival, que é essa representatividade de vivência, que é um movimento educacional de pessoas que às vezes nem sabem escrever o nome. Então, o cuidado, ele é um movimento educacional. Se eu dou educação e digo assim, ó, tem esse caminho e tem esse, você quer ir por onde? Quer ir por esse? Por esse você tem essa questão e essa questão. Você quer? Pronto. Mas está sabendo. Por aqui você tem isso e isso. Ah, Pro, mas eu quero ser blogueira, não quero estudar, não. Mas não dá para ser blogueira sem ter argumento. Para ter argumento tem que estudar. Tem que escrever bem, tem que falar bem. Aí, né, Pro? Ah, mas eu quero ser jogador de futebol. Falei, justamente, esse jogador de futebol tem que saber falar, tem que saber ler para ler o contrato direito, para não ser enganado. Então, todo o processo leva para a educação. A educação é a única chave que pode virar essa sociedade. E você imagine a construção de uma educação antirracista. Estaremos à frente do tempo, né? E aí e fazendo valer todo o processo ancestral dos nossos. Então, Sim, esse caminho é árduo, né? É doloroso, é até cansativo. Como você disse, eu disse, a gente acorda ativando os que dormem. E os que não dormem, sim. Os que dormem, né? é, Com exato. certeza. Querida, vou pedir agora uma licença, começou a falar dos livros, peço para que você volte, mas também vamos aqui fazer o nosso espaço, né? Nosso espaço da Estante Preta, que é um espaço onde a gente vai falar de livros, e é bem nesse assunto do que Jaime está nos trazendo. E a primeira sugestão, o primeiro lembrete é As Tranças de Minha Mãe, da Ana Fátima. O narrador dessa história, né, um livro infantil, é o pequeno Akin, uma criança negra cujo nome significa guerreiro, e nos leva a enlace afetivo ao lado da mãe Najuma, e também ao pai, Amin.
As tais tranças vão além da estética visual, a gente sabe o que é isso, né? E nos remete a esses enlaces ancestrais. Então, esse livro faz o leitor viajar nesse universo de significações, dessa afirmação de identidade. É muito legal, muito importante para a gente ver e fazer. É da Ginga Educação, As Tranças da Minha Mãe, de Ana Fátima. Um outro livro, né, que é pela editora Ominará, da Jovino de Souza, é O Amor Não Está. São 54 poemas carregados de mistério envoltos na artimanhas reveladas no amor, contado pela autora, de maneira que se percebe realmente o que é, os que são os amores, né? Ela tem vários outros livros, várias outras questões importantes, mas esse livro de poema traz esses olhares do amor, o amor dessa mulher preta, né? E abrindo e levantando a bola para o próximo livro, né? De uma nova edição feita pela editora Malê, do livro da Cristiane Sobral, Eu Não Vou Mais Lavar os Pratos, né? Cristiane, parceira, amiga, mestre na arte, né, de escrever, de contar história, de provocar pelo poema, com uma sensibilidade feminina, preta, poderosa, com vários signos, né? Então vale a pena essa nova impressão do Não Vou Lavar os Pratos agora pela editora Malê, da Cristiane Sobral, trazendo ela poderosa para poder jogar os pratos assim a todos. E é isso, querida. Continue, por favor, Jaime. Conte onde você estava, eu te interrompi. Então, né? Preciso desse livro, eu não vou mais lavar os pratos. Interessante, até para começar essas rodas de conversa nos espaços onde essa realidade é forte, dolorosa e marcante. Teve na posse do Lula uma outra poeta, a Odailta, lá de Recife, ela declamou esse poema. Muito poderosa. E eu já tive. É muito legal, querido, nessas quizumbas que a gente faz. Eu tive uma oportunidade de falar com a Aldailton e com a Cristiane Sobral. E a Cristiane não queria falar esse poema, mas eu falo. E declamou, ficou muito bonito, muito ótimo, muito poderoso. Assim. Então, esse poema e esse livro é importantíssimo para a gente poder ler e falar. E agora, né, a, a editora Mali está fazendo todo esse trabalho, todo esse olhar, que é o Dailton Alves. Marque assim, tem um poema, depois eu passo para você, para a gente poder, para poder ver. Pronto, pronto. E ainda dando sequência à leitura, aí no meu primeiro, segunda antologia infantil, eu venho trazendo a história da rainha que dominou a Nigéria no século XIV, para a gente poder entender que havia uma África forte, lutadora e rica, antes dos brancos chegarem lá. E essa brincadeira com a educação infantil é uma história para pintar, onde o aluno tem acesso à leitura e aí ele usa a imaginação para pintar a história dessa guerreira que transformou a Nigéria. Aí, não satisfeita, né? Em novembro do ano passado, vem meu primeiro filho solo, que está sendo um sucesso, que é a Rainha da Núbia. E aí, se você olhar a menina, ela tem um olhar forte, né? Mas um olhar rasgado, né? Assim, algo rasgado que eu queria mesmo de representatividade, porque em nenhum desenho eu me via. Eu queria aparecer com alguém, com alguma heroína de algum desenho. Aí, como ninguém deixou, eu fiz a minha. Certeza. É Eu queria... lembrar todas e todas que a gente falou desse livro no final do ano passado. Nós fizemos uma quizumba de lançamento de livros e Jaime colocou, falou desses livros assim, né? E é lembrar que nós falamos desse livro. Exato. E aí, o livro ele vem também com a história para pintar, mas assim é importante também deixar na pauta
A Dificuldade da Escrita Preta. Quando a editora te aceita, ela cobra um valor altíssimo. Ah, eu tive a ousadia de bancar. Eu banquei. Eu banquei todos os gastos do meu livro, porque eu queria um livro solo que tivesse a cara da identidade do meu povo. E aí, como a editora, nenhuma editora queria me abraçar, eu falei, peraí que eu sei qual é o caminho que eu vou ter. O mesmo caminho que fizeram para o Quilombo, para ficar vivo. Então, para ficar vivo, eu quero um livro que pareça comigo, que tenha os olhos parecidos comigo, que a boneca se pareça comigo. Se parece comigo, se parece com as minhas. Aí aqui é onde a gente conta a história da rainha que brigou com os portugueses, porque ela queria a liberdade do povo dela. Ela fica cega, mas ela, mesmo estando cega, ela consegue deixar uma estrutura um pouco melhor para seu filho, que continua na luta. E aí, essa que é a questão. O nosso movimento de representatividade é esse aqui. Está aqui dialogando sobre nós, sobre as nossas vivências, sobre os nossos cuidados, sobre os mais velhos, sobre a favela, é um processo de representatividade. Quando eu falo do meu avô, você sorri de canto, porque você se identifica. Você entende? Quando eu falo que a minha mãe foi para a faculdade comigo, você entende que seu pai foi o primeiro diretor negro do espaço ao qual ele trabalhava. Isso é representatividade, que para muitos não funciona muito ou não significa muita coisa, mas vá falar para a criança quando ela abre um desenho ou quando ela assiste um desenho que o desenho tem características dela. Então, recontar essa história, trazendo o nosso povo como herói de verdade, como dono das suas histórias, dono do seu espaço, é formar uma juventude mais forte. É formar uma juventude que tenha os mecanismos corretos para lutar contra o racismo, que esteja sempre em movimento e sabendo que é natural dizer que está cansado. É natural chegar hoje e falar assim, poxa, Plínio, eu não quero mais brigar com essa ideia, não. Eu não quero mais estar em movimento, está cansativo. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que eu estou secando gelo. E que nessa minha fala você vai dizer assim, ó, ó, Jaime Paixão, quando o gelo vira água, você pega aquela água e bote na geladeira de novo para virar gelo de novo e siga. Porque não dá para parar. Porque tem uma demanda de gente chegando. E os que estão chegando precisam. Precisam assistir, precisam ler, precisam entender essa poética preta, precisam entender que eu não vou mais lavar os pratos, precisam entender que escurecer os espaços é importante, precisam entender que chegar na escola e ver que o diretor da minha escola é negro, que a diretora da minha escola é negra, que tem um cabelo de trança, porque é uma referência que eu tenho a minha avó, a minha mãe, as minhas dindas, as minhas tias, é importante. A gente está falando de memória afetiva. E o afeto ou o amor é um símbolo de resistência. Então, não se fala de amor quando se fala do nosso povo. Ou você é a nega raivosa que quer brigar, por que não pôde, ou você é a que aceita tudo. Nós somos muito mais que isso. E entendemos isso quando nós começamos a ler o processo das nossas dentro do processo de escravidão até os dias de hoje. Dos 400 anos de escravidão, dor, morte e sobrevivência. E quando eu falei lá atrás assim, ó, aqueles que tocavam para que os outros fugissem, a história traz várias versões, entre elas que é os mais velhos, que não aguentaria correr até o quilombo para fugir, eles tinham a técnica. Dia de domingo era o tal dia de folga, folga de um trabalho que não existia. E nesse domingo, quando se organizava as fugas, era um dia perigoso de fugir. Ao mesmo tempo, um dia mais fácil de fugir, porque o povo estava disperso. Durante a semana, o capitão do mato estava mais atento. Os que ficavam e tocavam formavam um toque para dizer assim, ó,
pode correr na caminhada para chegar, para viver essa tal liberdade que sempre foi nossa. E quando o toque mudar, é para dizer que o capitão do mato notou alguma coisa e que a corrida agora vai ser diferente. Então, a gente está falando desse movimento. Qual é o toque que nós temos feito dentro dos nossos espaços de favela? O que nós estamos tocando? Como nós estamos tocando? A gente precisa rever esses toques. Brilhante, querida, brilhante, 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 brilhante. Eu queria aquele poema seu. Você lesse aquele poema seu, assim, por favor, por Eu separei favor. aqui, um pedaço aqui. Beleza. Não, isso não pode ler. Vamos lá. Tenho. Vamos lá. É um pequeno poema, né? Na verdade, mas vamos lá. Ancestralidade. Sem limites, sem pontos finais, sem definições, sem dores. Queremos a liberdade de ser única, pois somos a ancestralidade. Sem as mais velhas, nada seria. Somos elos sem chaves. Somos paixões, somos pé no solo e belos castelos. Somos sossego e furacão. O nosso renovo é a liberdade. Somos inspiradas em ancestralidades. Eu dedico esse poema a março, né? O nosso mês de março, que ainda é o mês de luta, mas é o mês de março onde o recorte histórico feito para todo o movimento feminista preto. E esse movimento feminista preto, com suas demandas diferentes, é um movimento que busca essa liberdade, que ao mesmo tempo parece estar ali, tão pertinho, está tão longe desse nosso alcance. E por conta dessa liberdade que está perto, mas ao mesmo tempo está longe, a gente entende que aquele cansaço que às vezes eu sinto e não quero ir mais me movimentar, é o que faz eu dormindo ou sem dormir, seguir. Então, educação é seguir esse movimento ancestral. Beleza, querida, beleza. Deixa eu pedir mais uma licença, essa última, né? Fazer essa. A gente já está nos nossos finais, essa sugestão do nosso canal, e lembrar, né, que nós oferecemos essa brilhante conversa com a Jaime, né? Para Nanda Esmeralda, Daniela Oliveira, outra professora, Iraci Leite, Roberta Borges, professora também, e Clarice Thaler, uma parceira nova. E aí oferecer esse novo esclarecimento com a Cristiane Sobral. Ela foi uma das terceiras, ela topou de primeira, assim, sabe? Ela nunca tinha me ouvido, a gente começou a conversar e foi uma conversa brilhante, porque nós falamos de teatro, ela tem todo um trabalho poderoso, tem uma escrita poderosa de teatro, e a gente vai, quem sabe, fazer alguma coisa junto aqui para todas e todas. Então é esse toque nesse nota de escurecimento para você. E é isso, querida. Agradecer a sua gentileza, sua prontidão. Somos o percalço. Ele faz uma vida e meia que eu estou convidando a Raime, e ela está dando uma assim, ela dá um golpe assim, o que ela me deu de golpe de rabo de arraia, né, sabe? O que ela me deu de rabo de arraia não está no gibi. Se a gente marcar, e aí foi, não, é isso, é isso. Ai, que você, né, não quer, né? Consegui convidar ela para algumas coisas e agora sim. E é uma conversa que a gente vai voltar. Então, o Jaime vai voltar para cá para a gente conversar. É isso, querida. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua gentileza, do seu olhar, do seu trabalho. E você sabe, eu falo, mas vamos colocar para todas e todas, conta comigo, querida. Conta comigo mesmo. Oi, Oi. tá me ouvindo? Agora sim. Então,
Ficou Eu sem é que palavras, você viram. agradeço. Ficou Na sem. verdade, depois dos rabos de arraia e de toda a luta, né, para poder vir para esse movimento. Uma coisa é você assistir, né, comentar, outra coisa é você estar aqui. Mas estar aqui é também pôr na mesa as nossas informações. Não existe nós sem nós. Então, por conta disso, né, temos que estar aqui. E ainda falando de março, eu vou ler o poema do Vozes Femininas, número 2, que é Você é preta, preta, preta. Preta, quanta beleza você tem. Mulher igual a você, nunca vi. Seu sorriso é luz, seu caminhar é arte. Ao te olhar, sinto paz e sintonia. Preta, sua beleza é uma arte saindo de um quadro. Seu cheiro é o perfume da noite. Seu cabelo crespo é macio e fortalece todo o seu ser. Você é flor, você é pétala, você é cheiro. É preta, você foi pincelada de forma diferente, pois és força e resistência. Passa por humilhações que só uma mulher preta sabe. Tentaram te calar, mas sua história tem ancestralidade. Tentaram te fazer submissa, mas você é como a tempestade. Então, essa é as nossas mulheres pretas, resistentes e ancestrais. Querida, muito obrigado, querida. Muito obrigado mesmo. Gratidão a você, né? Mesmo fugindo, precisando de mim, estou à Não, disposição. Atenção aos quilombos. e aí eu agradeço a todas e todas. Assinem o canal, fiquem por perto, não sumam, por favor. Obrigado, dá o like, convida, divulga essa conversa. É muito importante essa conversa e essas conversas que a gente tem aqui. Salve, até!